Durante todo o período das Guerras Clônicas, a galáxia de Star Wars passou por uma profunda instabilidade e agitação política. Foi nesse contexto que vimos a ascensão de inúmeros grupos criminosos, tais como os próprios sindicatos do crime, que já atuavam em diversas regiões pela galáxia, mas que se fortaleceram durante o período da guerra, e organizações extremistas independentes como o próprio Olho da Morte. No vídeo de hoje, vamos explorar o porquê da guerra ter favorecido o fortalecimento e expansão desses grupos, principalmente sobre a perspectiva do Olho da Morte e dos crimes cometidos contra Mandalore durante a guerra. É importante entender que antes do conflito explodir, os Jedi possuíam um papel fundamental na defesa da estabilidade regional dos planetas republicanos ou próximos do domínio da República, servindo tanto como uma força de investigação quanto de proteção, tanto para as populações como para os governos locais, tendo um papel fundamental para desmontar esquemas criminosos e auxiliar governos locais no enfrentamento de períodos de crise. Com o início da guerra em si, os Jedi passaram desse papel de protetores regionais para um papel quase exclusivamente de comandantes militares. Nesse sentido, foram criadas diversas brechas para que, em governos com poucas forças militares e de policiamento, houvesse maior oportunidade de invasão por grupos externos, sejam invasões abertas e públicas ou aquelas mais sutis que ocorrem de forma econômica, política, sem que houvesse uma percepção geral da República sobre o que estava acontecendo ali. Em meio à guerra, economias regionais acabam se tornando mais fragilizadas, porque existe uma dificuldade natural para que exista uma exportação ou até mesmo a importação de bens, tanto por bloqueios realizados pela guerra em si, quanto pela proteção das economias que produzem esses recursos. Então, planetas que possuem grandes produções industriais, alimentícias, costumam naturalmente dedicar a maior parte dos seus bens de consumo para os governos que de fato estão em conflito, pois estes dificilmente conseguem manter a capacidade produtiva durante o período da guerra. Então, esses mesmos planetas que já citamos anteriormente, que não têm grandes forças militares e não têm tanto poder político, acabam se tornando ainda mais frágeis quando a própria economia começa a ruir pouco a pouco. Com esse cenário, é natural que exista uma forte pressão popular por mudanças e uma maior cobrança governamental em si. Esse contexto favorece a ascensão de lideranças que prometem meios de subsistência em troca de muitas vezes uma corrupção que não é de fato percebida a primeiro momento pela população, alimentando, por exemplo, a presença de mercados paralelos de bens e a dependência populacional do governo como a única forma de obter alimentos e recursos básicos para sobreviver. Nesse sentido, Mandalore foi um dos planetas mais afetados por essa situação e que melhor exemplifica todos os conceitos que apresentamos até aqui. A Duquesa Satine, líder política de Mandalore durante o período da guerra, havia adotado uma postura pacifista, que não ia de acordo com muitas tradições mandalorianas que priorizavam, em suma, principalmente a formação de grandes guerreiros e o exercício militar. Em seu governo, antigas tradições consideradas violentas foram consideradas inadequadas na atual situação, levando a muitos clãs guerreiros mandalorianos mais tradicionais a enfrentarem diretamente seu governo, utilizando-se de crimes, muitas vezes atentados contra as lideranças políticas e em alguns casos contra a própria população, para se impor contra o atual modelo de governo. A duquesa, embora contando ainda com a própria guarda real e algumas forças de policiamento local, perdeu a maior parte do seu efetivo de guerreiros, mais capazes, mais eficientes e bem treinados, que agora serviam principalmente a Tor Vizsla e posteriormente Pré-Vizsla, que foram os líderes do grupo conhecido como Olho da Morte. Após uma dura perda de força militar, o próprio governo mandaloriano, agora mais enfraquecido, tanto ideologicamente quanto militarmente, passou também por diversos problemas econômicos em decorrência da guerra. Foi nesse contexto que, como muitos outros planetas, sindicatos do crime começaram a atuar sutilmente em Mandalore, formando um mercado paralelo e ilegal, protegido através de fortes contatos políticos entre os sindicatos do crime e o próprio governo local de Mandalore. Enquanto, de forma externa, o próprio Olho da Morte surgia e desaparecia de forma constante, realizando ataques rápidos contra o governo local e se refugiando em locais desconhecidos, não se limitando a cometer apenas crimes contra o governo em si,
Mas, como podemos ver em Clone Wars, por exemplo, o grupo criminoso, ao se refugiar em outros planetas, que também possuíam pouquíssima resistência militar e política local, acabaram sendo responsáveis por cometer crimes como escravidão, trabalho forçado e até mesmo abuso contra populações locais. Enquanto a própria República e os Jedi estavam muito ocupados com a guerra em si, milhares de mundos sofriam o mesmo destino que essas populações. Mandalore era um dos poucos planetas com relevância política e militar suficiente para que, mesmo durante o período da guerra, ainda recebesse algum tipo de proteção secundária dos Jedi, mas tantos outros mundos não tiveram a mesma sorte. Algo que fica fortemente escancarado no pós-guerra, após a queda da República e a ascensão do Império Galáctico, no qual inúmeros mundos acabaram sendo totalmente dominados por diversos grupos criminosos diferentes, que já atuavam sob o estandarte da República e agora atuam sob a aba do Império, que, embora muito mais autoritário que a República, tinha muito menos força e ainda se encontrava em um período de expansão no pós-República. E isso escancara uma verdade muito difícil de ser aceita, que, embora por mais boas que sejam de fato as intenções, um governo frágil, principalmente em tempos de guerra, acaba se tornando um alvo fácil a ser destituído de poder. E uma instituição que, mesmo sendo religiosa, mas que se perde das próprias obrigações e valores, acaba fadada à própria destruição em algum momento. No mais, eu queria agradecer muito pela atenção de todos vocês. Muito obrigado por terem ficado até o final. E é isso, pessoal. Espero que possam comentar suas opiniões sobre o vídeo. Mas valeu, falou!